Olá, eu sou a Joana e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Iletrada. No episódio de hoje vou-vos falar de A Casa no Mar Cerúleo, de K.J. Cullen. Eu li este livro em inglês, portanto, ao longo do episódio é possível que fale um bocadinho em inglês, sendo que, para o meu público, eu acho que isso não é um problema. Eu adorei ler este livro, vou já dizê-lo, sendo que eu não acho que seja um livro 5 estrelas. Acho que é um livro muito mediano, na verdade. Este livro foi recomendado pela Mariana, que já cá esteve em podcast, e este episódio era suposto ser gravado com ela, só que devido às vicissitudes da vida, não foi possível. Portanto, eu fiz poucas anotações sobre o livro e o episódio poderá ser muito mais pequenino do que o habitual. Então, o livro começa por nos falar de um senhor na casa dos 40, sem grande passado e zero ambições de futuro. Tem o mesmo trabalho há 17 anos e uma vizinha muito chata, com a qual me identifiquei imediatamente, porque ela está à janela à espera que o senhor chegue e depois mete conversa com ele do género: olha, sua gata foi ali atrás e andou a matar esquilos. E o senhor está aí a viver sozinho há uma data de anos. Por acaso não quero que eu lhe apresente aqui as minhas primas, e depois eventualmente a mulherzinha apercebe-se que o rapaz é gay e diz: olha, por acaso eu também tenho ali um sobrinho que é contabilista, é um gato, se não quiser conhecer, quem fica a perder é o senhor. Portanto, eu identifiquei-me com ela, porque eu não sou pessoa de muita conversa com os meus vizinhos, mas sou pessoa de ir cuscar atrás do cortinado a ver o que é que se passa. E foi logo aqui na conversa desta vizinha que eu percebi o porquê da Mariana me ter recomendado o livro. Porque o livro é sobre um romance gay. Ela, se eu estivesse aqui, iria se defender com: não é sobre isso não é o principal. Mariana, nós duas sabemos. Uma coisinha que eu não gostei aqui muito neste livro, que o livro é muito slow burn. Isto porque primeiro aparece o tal contabilista gay que já falei e eu pensei logo: pronto, é para aqui que a história vai conhecer o contabilista gay, vão se apaixonar, viver felizes para sempre, correr no prado mãozinhas dadas. Mas depois o destino do Linus muda, sendo que Linus é o nome da personagem principal. Porque por uma questão de trabalho ele é enviado para uma ilha remota onde tem que ficar durante um mês. E é nesta ilha remota que nos aparece um outro quarentão bonzão e eu, pronto, ok, deste não escapa, visto que não há mais nenhum homem no raio de quilómetros, não é? Portanto, vai ser com este o romance. Aqui a questão é: o livro é slow burn. Portanto, eu comecei logo a queimar por dentro, a achar que o romance ia começar quando li a frase: o que é meu é teu. Só que não. Continuou apagadito o amor, porque o Linus foi: não, então, eu sou tão gordo e feio, ninguém vai gostar de mim, isso seria uma loucura. Como eu vos disse, nós já sabíamos que a personagem principal era gay, pela forma como a vizinha falava com ele. Mas o livro acha que o leitor é burro, portanto recorda-nos ao dizer: Linus had already noticed girls weren't going to bring about Linus Baker's downfall. Eu, quando li esta frase, revirei os olhos até conseguir ver o meu próprio cérebro e comentei para mim mesma: não, a sério, ainda não me tinha percebido, até porque não tinha percebido isso logo no primeiro capítulo, não é verdade? Então, o Linus, chegando a esta ilha, qual é que é o trabalho que ele tem para fazer? Há lá um orfanato e ele tem que ficar durante um ano a avaliar se as crianças estão a ser bem tratadas ou não. E qual é que é o gostosão quarentão por quem ele tem aqui um interessezinho? É o responsável do orfanato. Portanto, há aqui uma certa proibição no romance, porque não é eticamente aceitável que alguém que está a fazer uma avaliação do local de trabalho de outra pessoa se apaixone ou tenha sentimentos. Mas a verdade é que o livro está cheio de pequeninos momentos românticos, sem mau gosto. São aquelas coisas como tocar na mão, olhar, uma frase assim um bocadinho mais romântica, digamos assim, uma frase um bocadinho mais romântica, o que me deixou a gostar muito da história, porque eu gostava
O romance não é a linha principal da história. A linha principal da história é o envolvimento do Linus com aquelas crianças que moram naquele orfanato e a forma como, aos poucos, ele começa a sentir-se pai deles. Só que, ao mesmo tempo, o Linus vai se apaixonando pela mãe, aqui entre aspas, que é o responsável do orfanato, o Arthur. E a verdade é que existem pequenos momentos que partilham um com o outro, que são muito românticos, muito queridos, como pequenos olhares e pequenos toques, atividades que fazem com a criança e depois com as crianças e depois durante aqueles momentos falam coisas carinhosas um com o outro, e esses pequenos momentos deixaram-me completamente hyped para continuar a apreciar o livro e a apreciar aquele desenvolvimento no romance entre aquelas duas personagens. Eu comecei por dizer que isto era um romance gay, mas esqueci-me de dizer que é um livro de fantasia. E onde é que está a fantasia? A fantasia está nas crianças, porque as crianças que estão neste orfanato não são crianças normais. São crianças que todas elas têm alguma característica mítica, mágica, como lhe quiserem chamar. E o que é que eu achei sobre a parte da fantasia do livro? É muito pobre. Porquê? Vejamos, temos uma criança que é um gnomo de jardim, temos uma criança que é uma fada, temos uma criança que é um dragãozinho, temos uma criança que é um lobisomem, temos uma criança que é tipo um cogumelo, não é cogumelo, é Cucumber Sea, é tipo, sei lá, não faço ideia como é que se diz em português, mas pronto, é uma criaturazinha do mar. E depois, à falta de melhor imaginação, temos a personificação do diabo em criança. Portanto, eu acho que para desenvolver as habilidades destas crianças, a escritora teve muito pouca imaginação. E a parte do fantástico, eu não gostei. A escritora em si... isto deve ser um escritor, porque é TJ. Pronto. O escritor em si tem muitas capacidades de escrever momentos românticos, de fazer um desenvolvimento das personagens, de fazer um bom desenvolvimento entre personagens, mas o mundo fantástico não é muito com ele. Acabando aqui a parte elogiosa que eu tinha, há aqui umas notas menos positivas que quero partilhar convosco. A história desenrola-se de uma forma lenta e repetitiva. As mesmas informações são-nos apresentadas às vezes sem conta, como o exemplo que eu já vos dei, que é o Linus é gay. A evolução das personagens e a forma como se relacionam entre si tem sempre uma evolução favorável. E porquê é que isto é uma crítica e não algo positivo? Porque a relação deles começou de uma forma... Começou por existir uma grande desconfiança entre si. E o que realmente acontece na vida real é quando há uma relação com alguém que começa num ponto de extrema desconfiança, há sempre avanço e recuos, porque demoramos muito tempo a conseguir confiar naquela pessoa, porque à partida já sabemos que ela não é confiável. Isto porque há aqui algumas palavras que poderão acabar por ser trocadas sem que tenhamos a certeza do significado delas ou das intenções como o outro está a agir, sendo que poderemos sempre atribuir significados diferentes àquilo que o outro está efetivamente a fazer ou a querer fazer. E aqui a crítica é no sentido que, neste livro, apesar de a relação ter começado com tal desconfiança e terem existido pequenos contratempos que poderiam ter minado as relações que eles iriam desenvolver uns com os outros, a verdade é que nunca existem desentendimentos ou os recuos no grau de confiança que eles vão adquirindo uns com os outros, o que torna a evolução da relação entre as personagens pouco fidedigna. Pois o fio condutor, não é bem o fio condutor, mas é
a planta, se estivermos a falar do engenheiro, a planta que foi criada para ser a base deste livro é uma planta típica de um livro de romance clichê, e nisso eu não gostei, no sentido em que aquelas duas pessoas, o Linus e o Arthur, estão a ter ali momentos um com o outro, em que há ali um crescendo na relação, nos sentimentos que têm um pelo outro, e depois o Linus tem que se ir embora e ele escolhe ir-se embora e nós ficamos sem perceber porque é que vai, tendo em conta que sabemos os sentimentos dele e sabemos que ele não quer se ir embora, e depois há um momento em que ele se apercebe: afinal, a minha vida sem estas pessoas não faz sentido, e volta. E isto é um tipo de coisa que acontece recorrentemente em livros de histórias e romances clichê. Portanto, ao fim e ao cabo, a forma que eu posso avaliar este livro é que o romance é fraco. A fantasia que existe neste livro também deixa muito a desejar. A história acaba por ficar demasiado lenta, como se o escritor tivesse que ocupar espaço para o livro chegar ao número de páginas que queria. O plot twist não é surpreendente, é exatamente aquilo que estávamos à espera, e eu não recomendo. Eu, apesar de ter passado algum tempo de qualidade a ler este livro, não é nenhum livro que eu diga é um livro que não podes perder na tua vida. Não, é um livro completamente banal, igual a tantos outros. Eu gostei de o ler. Pronto, e é só isso que eu tenho para dizer sobre o livro. Eu, como vos disse no início, este livro era para vos trazer em conjunto com a Mariana, por isso as minhas anotações são muito poucas, porque basicamente era para haver aqui um espaço de discussão entre as duas. Como não foi possível, o episódio de hoje é mais pequenino. Infelizmente, eu tenho uma nota menos positiva para vos deixar. Eu estou a gravar este episódio com muita antecedência em relação à data da sua publicação. E eu não queria simplesmente desaparecer, mas também não tenho a certeza que isto vá ou não acontecer. Portanto, se ainda não me seguem, sigam-me, porque o mais provável é que nos próximos meses não vá haver episódios, mas eu vou voltar. Só ainda não sei quando. Portanto, obrigada por me ouvirem. Obrigada a todas as pessoas que me têm acompanhado neste mais de ano e meio, ou a todas as que entraram a meio da jornada. Obrigada por estarem desse lado. Obrigada por partilharem leituras comigo. Espero que voltemos a conversar num outro dia 11 em breve.